Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos entrando no ar com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas e nas sextas-feiras às 21 horas. Lembrando também aos nossos telespectadores que o nosso programa ele tem uma página no Facebook, que é Comunicando Direito, @gmail.com, para onde os nossos telespectadores podem remeter as suas perguntas, questionamentos e postulando esclarecimentos para alguma questão que eles pretendam que sejam esclarecidas pelo programa. A nossa TV GESUL, ela tem abrangência na cidade de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e praticamente em quase todo o Rio Grande do Sul. Hoje a nossa bancada está composta, está meio desfalcada hoje, né? Os nossos convidados aí. Foi o frio, afastou os colegas. Não acho que não. Foi problemas pessoais e profissionais que acarretou essas ausências. Mas no próximo programa certamente eles estarão conosco. A nossa bancada hoje está composta pela doutora Ângela Beatriz à minha direita e à minha esquerda, o doutor Aírio Júnior. Pessoal, o assunto que está em ebulição em Brasília, que só se fala na sentença que condenou o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o que os colegas acharam dessa sentença condenatória prolatada pelo juiz federal Sérgio Moro, que condenou o nosso ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses, se não me falha a memória, em regime fechado, e ainda teve mais algumas penalidades de não se candidatar a cargo público, etc. e tal. Mas o que o doutor aí achou da sentença do doutor Sérgio Moro? A sentença é fraca, bem fundamentada? A condenação foi justa, não foi justa? A sentença da lavra do doutor Sérgio Moro foi muito bem fundamentada, né? E para quem dizia que não haviam provas, né, o rol de provas é extremamente extenso, né? E traz muito bem ali, demonstra muito bem, liga os fatos, né, que deram aí ensejo a essa condenação. Eu acredito que foi muito bem aplicada essa sentença, né, e porque de fato, né, foram praticados alguns crimes pelo ex-presidente, né, e as provas elas são bastante consistentes nesse sentido. A sentença do juiz não deixa dúvida. Não deixa dúvidas, né? Tanto que ele, né, no fundamentar ali, ele traz muito bem as situações, evidencia, né, e é uma sentença da qual, né, em que pese haja um entendimento diferente ali dos advogados de defesa, ela não, creio eu que ela não comporte embargos de declaração, né, porque ela trouxe muito bem ali os fundamentos, né, eu acho que não há obscuridade. E os embargos de declaração já foram rejeitados. Porque não há obscuridade, não houve nenhuma omissão e eu acho que tampouco contradição, né, que são os fundamentos dos embargos, então, né, não deixa dúvidas. Ali, na minha opinião, foi um recurso balão. E eles, e digo mais, e os advogados do ex-presidente vão usar todos os recursos possíveis. Sim, isso até mesmo para postergar, né? Para que se postergue aí o futuro cumprimento da decisão. Até, né, para que ele não se torne inelegível, né? Sim. Porque depois de julgado no segundo grau, ele passa a ser ficha suja, né? Ele deixa de ter a ficha limpa.
E aí, doutora Ângela? Eu concordo com a doutora Ira. A sentença foi muito bem fundamentada, muito bem dada, porque a prova, né, isso já se via desde antes, que a prova testemunhal e outras provas ali era muito robusta, era muito forte, era muito, né, de que era ele, que aquele apartamento era para ele, era para o uso da família dele, estava sendo reformado para ele, né? Então não se esperava outra coisa que não fosse a condenação. Embora muitos pedissem que dê a escritura, mas nem todo o processo é baseado só em prova documental. Existe a prova documental, a testemunhal, a prova pericial, que também houve. Então, só um pequeno acréscimo. Se o imóvel estivesse registrado no registro no nome dele, aí não precisa nem ter processo. Precisava, era só o que estava faltando mesmo, né, na verdade. Então, não podia ser de outra forma. Achei justa a condenação, muito justa. Eu achei assim a sentença de um brilhantismo a toda a prova. Essa sentença, se não me falha a memória, ela tem quase 300 páginas, né? E ele ataca ponto por ponto as questões que foram discutidas na instrução do processo. Inclusive, eu já tinha aqui me posicionado antes, porque eu assisti parte do interrogatório do ex-presidente, e no interrogatório eu tinha observado que o juiz Sérgio Moro ele questionou o presidente exatamente naqueles pontos cruciais, naqueles pontos nevrálgicos. E, na minha opinião, o ex-presidente Lula ele se enrolou, inclusive, nessas questões. Ele, quando questionado sobre aquela questão das visitas no apartamento e tal, aí ele disse, mas eu fui uma vez só. Mas sua mulher foi continuamente, etc e tal. Mas é que ela não me falava nada. Olha. Pergunte a dona Marisa, né? Muitas vezes ele disse como se tivesse... condições de perguntar a ela, né? Pessoas que habitam o mesmo leito não vão fazer confidências. Então, se conclui disso, que ele não sabia de nada que acontecia no mais uma vez, nem em casa. Mais uma vez, nossa família. Isso é o entendimento dele, né? Uma outra questão que ele também foi bem abordada no interrogatório, o juiz questionou ele sobre se ele tinha relação com um diretor lá da Petrobras. Não conheço, nunca falei com ele. Depois mostraram uma imagem dele no aeroporto. Aí ele, sim, aí eu me encontrei com ele. Ou seja, aí mudou de ideias. Então, e outra coisa, se percebia extremamente no interrogatório que ele estava muito nervoso. Muito. Ele tentava aparentar uma calma. Com uma certa agressividade que é nata do nervosismo, né? A pessoa quando está nervosa, ela fica... Né? Sim, ele estava bastante desconfortável de estar ali. Ele estava tentando, de certa forma, se utilizar daquele momento para se expor de forma... Inclusive, ele foi para o interrogatório vestindo a roupa de guerra dele, né, que é a gravata do Brasil. Então... Mas para muitos ele ainda é o salvador da pátria, né, doutora Luísa? Ele andou dando um discurso agora, há poucos dias, dizendo que só ele pode consertar o Brasil. Deus me livre. Deus me livre. Que ele é a única pessoa capaz de colocar o Brasil nos trilhos. Ele estragou, né? Quem sabe... Na verdade, ele começou a estragar. Ele começou a estragar. Ele recebeu um país que estava numa boa situação, né? Ele deu uma certa continuidade, mas a roubalheira do governo dele acabou toda, se cercou de pessoas inidôneas, né? Então, fez inúmeras alianças. Eu já disse aqui antes, ele vendeu a alma ao diabo, se aliou com pessoas desonestas, e aí o que podia acontecer? E vocês acreditam que ele não sabia que estava acontecendo na Petrobras? Olha, então, se ele não sabia, ele é cego. É sério. Porque o comandante máximo está acontecendo lá roubo de caminhão, e o presidente não sabe. Alguém não vai chegar e dizer, olha, fulano, estão metendo a mão lá na Petrobras. Fez vista grossa, isso aí é verdade, isso aí
E agora uma coisa que eu acredito que ele fez isso e é que ele é muito solidário, né? E a maioria dos ministros dele ganharam muito dinheiro. E, inclusive, os que estão agora, inclusive, os que estão tiveram no governo dele, tinha o Gebel, tinha fazendas e não sei, e foi ministro dele, inclusive, também, né? Agora, a questão, será que essa decisão vai ser reformada? Eu, na minha opinião, acho muito difícil, porque ela é uma decisão sólida, bem fundamentada, o juiz ele analisa ponto por ponto, e a condenação não foi com base num único elemento. Ele tem uma lista assim, de fatos que incriminam o ex-presidente. Inclusive, o juiz Sérgio Moro levou em consideração, inclusive, a contradição dele no interrogatório. Sim, sim. Ele aponta em diversos trechos da sentença a contradição, ele traz o contraponto, ele traz a questão das conversas por um aplicativo de mensagens entre o filho dele e entre o pessoal da empresa, né, da OAS, enfim. Né, há inúmeros fatores aí que levaram a essa condenação. Né, e não se pode tentar tirar isso de cogitação. Agora, claro que eu sempre digo, toda decisão de primeiro grau, ela pode ser reformada no segundo grau. Isso aí de repente, lá o julgador do segundo grau tem uma outra visão da matéria, da questão. Então, eu sempre digo, mesmo quando eu tenho uma sentença favorável no meu processo, que a prova toda ampara a sentença, e muitas vezes elas são modificadas. Às vezes eu sempre digo, o juiz do primeiro grau acerta e o tribunal erra. Às vezes acontece o contrário. O juiz do primeiro grau erra e o tribunal acaba consertando. Então, por isso é que nós temos o que se chama no nosso judiciário o duplo grau de jurisdição, para que haja menor possibilidade de erro. Pode também que seja informada uma questão com relação à pena ali, dosimetria, enfim, a quantidade. O Ministério Público, inclusive, está também recorrendo para aumentar a pena. Ele está satisfeito com essa. Mas eu não acredito que haja majoração, eu acho. Uma outra questão que os defensores do Lula dizem que cadê a escritura do imóvel? O imóvel não está no nome dele. Mas isso aí há inúmeros outros fatores. Claro, é o que se chama aquilo, inclusive vi isso no processo de trabalho, o princípio da primazia da realidade. A realidade prevalece sobre a forma do documento. Se o documento exibido não espelha a realidade, se desconsidera esse documento e se torna real aquele fato. Então, isso é muito comum tentar mascarar patrimônio colocando em nome de laranja. Sim. E uma outra questão que eles, não, mas a construtora deu em garantia hipotecária esse próprio imóvel. Mas isso é uma coisa também comum das construtoras. Ela não deu só o imóvel dele em garantia, deu praticamente quase que todos os apartamentos. Isso é comum porque as construtoras, quando concedem um financiamento para a obra, elas recebem como garantia real, através de hipoteca, as unidades. Claro que depois a construtora paga o financiamento concedido pelo banco e libera as hipotecas. Isso aí não. Uma outra questão que achei muito forte é que o ex-presidente Lula tinha essa cota e em 2009 eles tinham que optar, ou receber o dinheiro ou pedir de volta a cota de participação, ou então pagar o restante para a construtora. E o ex-presidente não fez nada. Ficou em banho-maria, como se diz. O depoimento também lá do zelador, que ele compareceu sozinho lá para averiguar a obra lá. Também fora, porque ele foi fotografado numa oportunidade, e nessas outras não. Provavelmente ele foi também alguma vez de repente colocou um chapéu para não ser reconhecido. Acho que nem tanto. Não, e depois também foi incoerente. Se perguntou por que ele estava querendo o apartamento, etc. Ele disse, não, eu até nem queria esse apartamento porque eu não gosto de praia.
Pô, mas se não gosta de praia, por que vai comprar um apartamento ali? Vai comprar no campo. Então, olha, eu não vejo assim, eu já tinha convicção de que ele seria condenado em função do interrogatório. O Sérgio Moro, ele parece que durou 4 ou 5 horas o interrogatório dele, e o juiz bateu exatamente naqueles pontos cruciais que levaram à condenação, e ele não soube esclarecer de forma satisfatória. Ele tangenciou para alguma coisa, etc. e tal. Então, quando questionado, outra questão, questionado sobre um documento que foi achado lá no apartamento, parece que não tinha assinatura, uma coisa assim. Aí, foi só parte do documento. Né? Aí eles tem que perguntar, está assinado? Ele sabia que não estava assinado. Sim, Não está assinado, não está assinado. Bom, então tem que perguntar para quem achou esse documento, querendo dizer que teria sido infiltrado essa prova. Então, colocando em desconfiança a própria autoridade. Então, eu acho que nessa aí ele não foi... Agora eu digo o seguinte, eu achava que essa prova do triplex, ela não era tão consistente quanto é a prova do sítio. A do sítio ali eu não tenho dúvida da condenação. A do sítio, a prova é robusta, é cristalina, cheia de detalhes. Né? É um sítio que o dono nunca frequentou o sítio. Quer dizer, havia pertences deles no sítio. Né? Uma vez aqui num programa aqui anterior, um colega nosso, o doutor Felipe, questionou: mas alguém não pode emprestar o sítio? Claro que pode, para usar de vez em quando, não para usar indefinidamente. Quer dizer, com ânimos de dono. Lá, aí ele tentou consertar essa situação que se criou quando estourou o Lava Jato. Aí então porque até a Lava Jato estourou em final de 2014, no segundo semestre, né? Aí então quando a coisa veio à tona, aí ele tentou, aí claro, parou de ir no apartamento, evidentemente. Sim, né? Não, uma outra coisa, se esse apartamento não fosse destinado a ele, por que um elevador privativo? Quem é que ia comprar um apartamento? Imagina o custo desse apartamento com um elevador privativo. Quer dizer, então ele tinha uma destinação específica. E realmente era o ex-presidente Lula, não resta dúvida. Né? Eu acho que, por exemplo, se ele tivesse assumido, olha, me deram o apartamento, não pedi, e parece que ele não pediu mesmo, realmente ele não pediu, mas a construtora ofereceu por serviços prestados. Que serviços são esses? Aí a interrogação explica. Então, olha, não pedi nada, não favoreci nada, quiseram me dar um presente. Quer dizer, eu acho que seria muito mais do que tentar desvirtuar a realidade dos fatos. Eu acho que se ele porque ninguém é obrigado se alguém quer presentear alguma coisa, agora desde que não haja uma contrapartida, bem entendido. Olha, eu te dou, mas tu vai ter que... Ele não pediu, mas também não era obrigado a receber, né? Aceitar o presente. Claro, na época, inclusive, ele era presidente da República ainda. Foi em 2009. Foi em 2009 essa benesse que fosse concedido a ele. Sim. Então, agora eu quero ver ele sair do triplex. Triplex vem mais condenação. Sim. E aí vem mais uns 9, 10 anos. Do sítio. Do sítio. Acho que... E ainda tem uma outra que ainda está em andamento, né? Não é só uma que ele responde. Então, acho que provavelmente o nosso presidente vai se tornar inelegível. E vocês observaram que com esses últimos acontecimentos, o Bolsonaro está cada vez crescendo mais? Está crescendo nas pesquisas. Por fora e crescendo cada vez mais, porque essas questões, essa sentença, ela desacredita muitos eleitores. Porque, afinal de contas, é uma sentença proferida por um juiz federal. E agora eles estão atacando a figura do... Tem que atacar o processo, não tem que atacar a figura do juiz. Do juiz, jamais. Exatamente isso. Ele pode ter errado,
Mas tu tem que atacar não a figura do juiz, tem que atacar a decisão dele, e recorrer para o tribunal. Eu vou arriscar dizer, doutora Luiz, que é uma postura até um tanto que antiética do nobre colega advogado de defesa, né? Levar essa questão a público e atacar diretamente a figura do juiz, né? Imputar a responsabilidade a ele, referir que é um julgamento muito mais político do que jurídico, né? Ele tá ganhando, na verdade, o trabalho dele está ganhando a mídia e ele quer o clamor, né? Ele quer o clamor popular, ele quer o acolhimento. Agora eu pergunto, que interesse teria o Sérgio Moro de condenar o Lula se ele fosse inocente? Quer dizer, então agora é uma conspiração de todo mundo contra o Lula? Mas eu acredito, doutor, que para qualquer julgador que recebesse, para qualquer magistrado que recebesse o processo dele, ele já estaria pré-condenado no entendimento da defesa. Eles entendem que ele já estaria condenado. Então, levando em consideração e trazendo à tona essa questão, dizendo que é um julgamento muito mais político do que jurídico, ele está dizendo que já está pré-condenado. Ele quer aumentar aí, quer elevar ainda mais a popularidade do presidente para uma futura eleição. Eu acho que essa inconformidade das pessoas, dos partidários do ex-presidente Lula, isso aí é choro de perdedor. Isso é o que se chama o jus esperneante. Mas vamos esperar a decisão do segundo grau. A defesa tem um árduo trabalho pela frente. Vamos esperar a decisão do segundo grau para ver se confirma essa decisão. Na minha opinião, acho que se confirma. Não vai acrescer, não vai aumentar. Pode, como eu referi, eu acredito que possa reduzir a pena, talvez. Mas aí 6 meses, um ano. Sim. Pode, mas eu acho que a condenação se mantém. E não, Também acredito. E tomara que se mantenha, eu quero que se mantenha. Porque realmente uma pessoa que se envolveu nessas questões não teria que ser condenada, não tinha outra. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Estamos de volta com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GSUL TV, canal 6 da NET. Pessoal, e tirando essas questões do Lula, e as questões lá de Brasília, hein? O Temer lá, em relação a processo criminal que está tramitando lá no Legislativo Federal, e parece que para comprar, já houve um episódio de substituição de membros da Comissão de Justiça, tirava um que estava indeciso e para isso começaram a distribuir dinheiro a torto e a direito. Nunca se aprovou tantas emendas parlamentares e não foram 34 deputados que votaram a favor dele que foram beneficiados com as emendas parlamentares. Que vergonha, né? E o pior é que claro que o governo ele tem que distribuir verbas, mas não comprando voto, isso porque realmente o governo federal nós temos nós temos toda a nossa arrecadação tributária praticamente centralizada na União, que depois faz a distribuição de verbas, Agora, distribuir verbas, emendas para deputados que votam a seu favor, isso para mim é compra de voto. Mas nós já havíamos conversado no programa anterior que ele é um exímio articulador político, Ele está de certa forma, negociando. É comerciante também. É um comerciante, Eu acho que ele tem origem turca, Libanês. Libanês, libanês é bom comércio, é bom de negócio. Os pais são libaneses. A origem os libaneses, os turcos, para negociar são bons. O libanês é sírio. Bom, mas é daquela região daquela ali, região. daquela. E ali eles são exímios comerciantes, como se sabe, E ele tá. Na verdade é o que ele está fazendo, para se safar dessa situação.
Ele tenta de todas as formas aí levar a maioria pro lado dele, né? Nem que para isso, né? Nem que para isso, distribuindo essa dinheirama toda, vai faltar dinheiro para quem realmente necessita. Para quem realmente Sim. necessita. Né? De repente, uma região aí de um deputado que não era a favor dele, está precisando desse recurso e vai ficar privado dele. Né? E o outro lá, também achei um episódio lamentável. O nosso deputado aqui gaúcho, inclusive, Emílio Peroni, eu acho, todo dia dá um beijo no Temer. Deve estar recebendo muita emenda lá para levar para a região dele. Diariamente ele vai lá dar um beijo e um abraço no Temer. Eu andei lendo essa semana. E defende de forma inclusive, ferrenha, cada pronunciamento que ele dá, cada comemora, entrevista. o olho chega a brilhar quando tem uma vitória, fica assim uma... Não, ele, se não me falha a memória, esse Emílio Peroni, eu acho o nome dele, né? Ele teve um atrito, inclusive, ele teve um atrito com o relator, o Sveiter. Ele teve um atrito quando ele estava lendo o relatório, etc e tal, e ele se atritou com o Sveiter, parece que xingou ele. O Sveiter chegou nele e disse: eu não te dou um soco na cara porque tu é um merda. Ele disse isso. E a imprensa meio que abafou isso aí. Mas ele disse: não te dou um soco na cara porque tu é um merda. Mas doutor, eu estava acompanhando, né, os votos ali e eu vi um deputado, né, ele quebrou escancaradamente o decoro e chamou o deputado Sveiter de burro, ofendeu a pessoa do relator. Isso jamais de forma, isso em hipótese alguma pode ocorrer. Aquilo ali é uma questão profissional, uma questão política. Como é que vai atingir, né, diretamente a pessoa do deputado? E ele está ali fazendo o trabalho dele. Ele disse que era advogado da Rede Globo de televisão e fez uma série, ele cometeu uma série de injúrias ali, proferiu. Eu acho que são pessoas que querem chamar atenção para si, e mesmo defende que seja de forma negativa, né? Porque de uma forma positiva com certeza não brilhariam, né? Então de uma forma negativa, agredindo uma pessoa que está em evidência naquele momento, realizando seu trabalho, um trabalho muito bem feito. Sim, né, sim, foi de forma profissional, inclusive, né, do mesmo partido. Do mesmo partido, né, exatamente. O presidente então, demonstrou assim, imparcialidade, né? Eu quero, né, eu estou aqui, nem que para isso tenha que ser de uma forma grosseira, deselegante, mal educada. Não condiz com a postura de um deputado, né, de um representante do povo e, né, Na verdade, isso revela o caráter nível, o caráter do nosso político. Eu acho que tirando uma meia dúzia lá daquele... Eu estava vendo hoje que de 10 senadores, 6 estão sendo investigados ou respondendo processos. Só 6? Só 6, mas nunca foi um dos maiores índices. Por enquanto. De né? cada 10, 6 de cada respondem. 10, de cada 10, 6 Pensei que era só 6, Não, não. de Tem cada alguma 10, investigação. Cada 10 senadores, isso nós temos 80, 6 respondem. nós temos 82, O 60%. processo está sendo investigado 60% deles. e outros virão, né? Que a gente sabe. Sim, então se 6 de cada 10, Sim, 60. isso equivale a 60%. Nós temos 82 senadores, se não me falha a memória, 60% aí dá quase 50. Bateu o recorde. Dá quase 50. Nunca teve tanto julgamento. Dá quase 50. Mas E de certa forma sempre procuram escapar pela tangente, né, e continuam indo em frente. Né? Se escapam da lei da ficha limpa, se candidatam novamente, se elegem. Né? Esses nossos deputados e senadores, a gente não pode generalizar. Tem uma meia dúzia Sim. de gente competente e honesta lá em Brasília. Pena que é só uma meia dúzia, né? Exatamente. Agora tem, acho que um deputado de São Paulo que quer criar uma lei que foi até rotulada de emenda Lula. Evitar a prisão 8 meses antes das eleições. Quer dizer, então, daqui a 8 meses,
a pessoa não pode mais ser presa. Então, parece que ela é destinada, categoricamente, direcionada a ter um destinatário, exatamente. Porque nós já estamos, as eleições são em 2018, né, em novembro de 2018. Então, por exemplo, se o recurso não for julgado até janeiro ou fevereiro, que provavelmente não deve ser, o julgamento eu acredito que vai ocorrer lá para março, por aí, lá para março eu acredito. Então, ou seja, se não julgar até essa data, ele já não perde a condição de ser candidato. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu digo e afirmo, se ele for candidato, ele não ganha essa eleição. Eu acredito também que ele não ganhe, mas ele vai incomodar um bocado ainda. Eu acredito que ele tem muito, ainda tem muita popularidade. Principalmente eu não arriscaria o povo, uma opinião agora. O povo está começando a abrir os olhos. O povo está começando a abrir os olhos, porque o povo não é cego. Não é cego nem é surdo. Eles vão ouvindo essas questões. Bom, mas como é que o juiz federal condena? Então agora é todo mundo contra o Lula. Quer dizer, parece que agora se criou um complô. Não sei de onde é que tirou esse... E vai ficando pior cada vez mais, né? Daqui a pouco vem outra condenação, outra, e vai dizer que vai ser uma injustiça geral. Aí, acho meio... Agora, por exemplo, o Lula também, ele deu eu vi uma frase essa semana, ele comparou o Moura a um czar. O czar era lá da Rússia, né? Aqueles antiguidade que era o imperador, e disse que a força-tarefa da Lava Jato mentiu. Então agora todo mundo que investiga ele mente. Quer dizer, então, parece que ele acha... na verdade é o seguinte, ele, em função da popularidade dele, distribuir aquelas esmolas de bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa de não sei o quê, em função disso e dessa popularidade, ele achava que estava acima da lei. E o Moro, na sentença, diz bem isso. Ninguém está acima da lei. A lei vai até onde o criminoso chegar. Então, eu acho que ele estava muito enganado. Claro que ele conta com esse séquito, com essa legião de pessoas que o adoram, mas acho que isso não é culpado, tem que punir. A lei é feita para todos. Como diz, dura lex sed lex. Sim. Mas é para todos, não adianta. Mas assim, doutor, a gente estava, na verdade, no outro programa nós já havíamos abordado essa situação. Nós temos os candidatos ali, temos aqueles pré-candidatos, mas com exceção do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que, segundo a mídia aí dá conta, ele tem interesse. Nós temos também o senador Álvaro Dias, que já demonstrou interesse. Temos também outro político, o Ciro Gomes também demonstrou interesse também. Se não fizesse, o partido dele não fizer nenhuma aliança. Quem mais viria? O Jair Bolsonaro também. Eu tenho uma pessoa que também acho que teria um perfil como um bom presidente, ser aquele, eu acho, o Cristóvão Buarque. Ele foi muito tempo do PDT, ele trocou de partido. Ele é uma pessoa ponderada, sim, competente, não se tem notícia de falcatrua dele, só que acho que ele não tem assim, muito respaldo nos seus pares. E se sabe que para ser candidato ao alto cargo de presidente da República tem que ter um respaldo muito grande. E me parece que talvez ele não tenha esse respaldo porque ele não faz conchavo. Mas ele foi candidato pelo PDT na outra eleição. Foi candidato, foi. O ex-presidente Lula, eu acho que foi um candidato há umas 2 eleições atrás, eu acho. Ele sempre primou, ele na verdade é educador, ele sempre primou pela questão da educação, Então, a proposta dele sempre foi nesse sentido ali. Então ele tinha, na época, eu acredito que ele foi, acho que, salvo engano, ele foi o quarto. E acho que ele fez, inclusive, ele foi ministro da Educação, Foi ministro da Educação. Me parece que fez um ótimo trabalho lá no Ministério da Educação. E acho, na minha opinião, que seria um bom presidente. Seria um bom presidente, um bom candidato.
pelo menos na questão honestidade, eu acho que ele atenderia. Nós estamos precisando ultimamente, né? Não, Educação, poucos mesmo, né? eu digo para todo mundo com quem eu converso que a minha esperança é que essa Lava Jato ela dê resultado. E resultado com penas que realmente punam o infrator. Não aquelas peninhas de mentirinha que fica 1 ano, 2 anos. Uma pena simbólica, né? Só para isso. dizer que foi condenado e vai cumprir. Mas é que teria que mudar muito a legislação. Inclusive a legislação também, essa lei da ficha limpa também, ela foi totalmente modificada, totalmente desfigurada, né? Para beneficiar os políticos, né? Para que eles pudessem se candidatar mesmo havendo o processo, mesmo respondendo o processo. Eu acredito que teria que haver uma modificação severa aí na legislação, que isso aí ia fechar muito o gargalo e ia impedir muitos políticos de se candidatarem, né? O pessoal ficar, né, para afastar de vez da vida pública, não se candidatar. Não se candidatar de novo, né? Também muito se tem criticado esses procuradores, e vocês já notaram que a maioria desses procuradores, a maioria são jovens. E são Sim. jovens idealistas. Sim. E isso, para mim... Pessoal que ainda acredita no país, né? Não, e eu acho que, inclusive, a nossa esperança tem que repousar nos jovens. Sim. Eu comparo isso, inclusive, a esses delegados que têm, ultimamente, assumido o cargo de delegados. Né? Eu até vou citar aqui o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos aqui uma grande quantidade de delegados da antiga, que eu acho que 90% deles já se aposentaram, e no lugar desses medalhões da nossa polícia gaúcha, está vindo gente jovem e com espírito de honestidade e trabalho árduo. Né? Então a nossa esperança é que esses jovens consigam dar uma nova visão, uma nova política, um novo rumo a esse nosso país. Porque se esses jovens não fizerem, claro que isso realmente vai levar tempo. Né? Por exemplo, ainda Mas tem que começar, né? Tem que começar de algum lugar. E claro que, por exemplo, nós precisamos que surjam novos políticos, né? Com novos ideais. Né? Não essa cambada que está lá, que já está toda viciada. Dá um jeito de continuar, e aí elege seu filho, elege seu genro, né? Tem os sucessores na política, vai indo cada vez mais e, infelizmente, modifica, troca os nomes, mas continua a mesma, a ideologia continua a mesma, isso aí tem que modificar. E tem, inclusive, políticos antigos aí, que já estão na política há 30, 40 anos, e agora eles, inclusive, têm investido em alguns jovens, financiam a campanha dele. Nós tivemos um canal, não vou citar de onde, aqui no Rio Grande do Sul, teve um jovem de 27, 28 anos, que teve toda a sua candidatura financiada por um medalhão que está lá junto com o Temer. Teve a candidatura financiada, ele não gastou um centavo. Esse medalhão financiou toda a campanha dele, ele se elegeu, e lá é voto certo desse medalhão. Tudo que o medalhão pede para ele votar, ele vota. E não é para menos. Né? Fabricado, né? Fabricado, exatamente isso. Né? Então, se os nossos jovens, tem que começar a haver uma reviravolta, né? Claro que nós não precisamos, daqui a 4, 5 anos não vai ter mais corrupção, mas considerando que a Lava Jato possa punir adequadamente essas pessoas, e considerando essa juventude que está assumindo como delegado de polícia estadual, federal, Ministério Público, a minha esperança repousa nesses jovens. Como sempre. Porque nessa velharada que está lá em Brasília, não tem mais esperança nenhuma. Essa velharada de corrupto lá, eu não tenho mais esperança nenhuma. Raposa velha. Aquelas raposa velha lá não tem mais conserto. Aquilo tinha que pegar o boné e tudo para casa. Renovar em 80%, 90% o legislativo. Alguns estão indo para casa, né, com tornozeleira. Sim, na tornozeleira, morando lá na sua mansão, com seu iate lá na frente, morando à beira-mar, na beira da lagoa, beira do mar, com o iate na frente. Aí é bom, uma cadeia dessa todo mundo quer.
Até eu queria uma cadeia dessa. Com um iate lá tomando champanhe no deck. Dizer, no é deck simbólica, né? É uma pena simbólica, né? Só Não dá para dizer ideia, que foi doutor condenado, Luiz. né? Não dá ideia. Mandar botar uma coleira. Bem, mas de qualquer maneira, eu acho que realmente o Brasil ele tem que dar a volta por cima. Porque se realmente a situação continuar do jeito que está, eu acho que a coisa vai... Não sei para que caminho nós vamos. Acho que nós não devemos perder a esperança, né? Eu sempre digo, aí tem aquele a esperança é a última que morre. No momento que nós perdemos a esperança, aí acabou tudo. Tá tudo Acabou tudo. Vamos torcer que essa gurizada da Lava Jato, esses procuradores, esses delegados de Polícia Federal, e se nota, eu tenho observado, que eles têm sofrido pressão e são categóricos, vamos investigar, a Lava Jato vai. Vamos torcer, a nossa esperança é essa aí. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Estamos de volta com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GESUL TV, canal 6 da NET. Agora nós vamos passar a responder aos nossos telespectadores as perguntas que nos foram passadas por e-mail. E aí, doutor Anjo, qual é a primeira pergunta? Vamos ver. O senhor Márcio Machado Siqueira pergunta se é possível fazer inventário quando um dos herdeiros não quer que seja feito. Sim, seu Márcio, pode ser feito o inventário, mesmo que um dos herdeiros não queira. Qualquer herdeiro pode abrir o inventário. Qualquer pessoa pode abrir o inventário. Por exemplo, se um credor do falecido tem um crédito naquele espólio, ele pode dar abertura nesse inventário. Então, qualquer... Isso ele pode se os herdeiros não realizarem. Né? Ele próprio pode abrir. O terceiro pode abrir. Então, qualquer um dos herdeiros pode abrir o inventário. Só acrescentando que a única questão que é necessário fazer quando um dos herdeiros não quer, quem tem legitimidade, inicialmente, é quem está sob de posse dos bens do espólio, e se abre o inventário e esse herdeiro que não quer que seja feito o inventário, ele é citado para se habilitar no processo. Sim, e se ele não se habilitar, é problema dele, o inventário sai, o imóvel é partilhado, a revelia dele. Então, o inventário é uma coisa que independe da vontade do todo. Basta um ter interesse na realização do inventário que ele sai. Não querer, é prejuízo na certa. Que via de regra, sabe o que acontece? Às vezes aqueles que não querem que seja feito o inventário, via de regra, é aqueles que estão usando exatamente isso. Estão usando o patrimônio do espólio. Mas isso de nada adianta. O inventário sai, querendo ou não querendo, não há justificativa nenhuma que possa impedir a realização do inventário. Telespectador não identificado pergunta se uma pessoa processada em processo criminal de lesão corporal pode ir para a cadeia. Em princípio, vamos esclarecer ao telespectador que o crime de lesão corporal ele pode ocorrer de duas modalidades. Lesão corporal culposa e lesão corporal dolosa. A culposa é aquela que o agente, ele lesiona alguém sem querer, sem intenção. Por exemplo, acidente de trânsito, atropela alguém, coisa parecida. E a lesão dolosa é aquela de forma intencional. Ou seja, o agente ele quer praticar o dano. Ali não existe a culpa que é do acidente, do crime culposo. A pessoa age com negligência, etc. E tal. E o doloso não, ele age com dolo, com aquela intenção. Então, eu diria que sendo processada por lesão corporal, dificilmente a pessoa vai presa, tanto na dolosa quanto na culposa. A dolosa a culposa a pena é insignificante. A dolosa é um pouquinho mais elevada a pena. Mas de qualquer maneira,
dificilmente uma pessoa que comete o crime de lesão corporal, seja dolosa ou culposa, vai para a cadeia. Há uma possibilidade mais plausível para ir para a cadeia, é quando se trata de lesão corporal seguida de morte. É que quando a pessoa lesiona e essa lesão acaba ocasionando o óbito. É claro, a pessoa, então, por que ele vai ser processado por lesão corporal seguida de morte? Porque ele não tinha intenção de matar. Ele tinha intenção de lesionar, mas acaba vindo o resultado morte. Né? Aí a pena já é um pouquinho mais elevada, ela vai de 4 anos a 12, e aí deve ser condenado aos 5, 6 anos, e aí possivelmente ele pode até ir para a cadeia. Só na hipótese de lesão corporal seguida de morte. O resto vai pagar uma cesta básica, vai prestar um serviço à comunidade, ou apenas um regime aberto, só vai dormir de noite, etc. E tal. Sim. Telespectador não identificado pergunta se é mais vantajoso fazer um processo de inventário judicial ou extrajudicial, e quais são as diferenças, e quais as diferenças entre um e o outro. Doutor Luiz, o que responder? O inventário judicial e extrajudicial, eles praticamente não tem diferença, porque os dois são inventário, né? Só que um é feito perante o Poder Judiciário e o outro perante o tabelionato. As diferenças entre um e outro é que o extrajudicial ele é mais célere, né? Ele é muito mais rápido porque se sabe que o nosso judiciário está abarrotado de processo, então o processo é um pouco mais lento. Agora, qual dos dois mais vantajoso? Eu diria o seguinte, se a pessoa tem pressa na conclusão do inventário, faça o extrajudicial. Se não tem tanta pressa, ele faz o judicial, porque no judicial, inclusive, ele tem menos custo para fazer o inventário judicial, porque ele pode conseguir o benefício da assistência judiciária gratuita, então é uma série de fatores. Então, se ele tem pressa, faça o extrajudicial. Se não tem pressa, o judicial é um bom caminho. Só tem aquelas, complementando a resposta da doutora Luiz, tem aquelas peculiaridades, né? Não pode haver discordância, né, de dos herdeiros, não pode haver litígio para fazer o extrajudicial, claro, né? E também não pode haver herdeiros incapazes, menores e incapazes, né? Que aí só seria feito o inventário judicial, mas de resto aí claro que na situação ele vai no tabelionato, isso não pode fazer. Ele vai ser orientado pelo tabelião nesse sentido, né? E não vai Vamos à quarta pergunta, então. O senhor Adilson Ferrari Cunha informa que foi culpado em um acidente de trânsito, causando danos no outro veículo, e que tinha seguro que reparou os danos do segurado. Entretanto, agora recebeu um mandado de citação de ação judicial da seguradora cobrando os danos. Pergunta se é legal tal cobrança. Essa cobrança, doutora Ângela, né, e ao telespectador, essa cobrança ela é legítima, né? É o que a gente chama de ação de regresso, né? Ela está prevista lá no Código Civil, né, no artigo 786, né, que lá confere aí a seguradora cobrar os danos causados, né, ao segurado, né, fazer a cobrança do causador, do causador do dano, né? Só tem um detalhe importante também nesse questionamento do telespectador que ele não refere aqui, que é com relação ao período ali, né? Quanto tempo faz desse acidente também, né? Porque aí pode incidir a hipótese da prescrição, né? Neste caso a prescrição é trienal, ela é de 3 anos, né? Então se passaram 3 anos, né? Ele pode aí depois providenciar, se isso é um processo judicial, providenciar a defesa dele, né? E ele vai alegar essa questão da prescrição. Na verdade, essa pretensão aí da seguradora já estaria prescrita, né, para fazer a cobrança. Mas é plenamente cabível, né? A seguradora, em verdade, as seguradoras adotam muito essa prática, né, de fazer a cobrança. Na verdade, ela está buscando o ressarcimento porque ela reparou o veículo do segurado e ela teve um dano com isso, né? E esse dano foi causado pelo outro veículo, o qual ela está pretendendo cobrar. Sim. Telespectadora não identificada informa que está sendo acionada por uma dívida que não contraiu. Pergunta de que forma pode provar no processo que a dívida não existe.
nós temos, né, esse questionamento aqui, outro detalhe peculiar, né? A telespectadora, ela não refere se essa cobrança, né, se esse acionamento está partindo de uma pessoa física ou está partindo de uma pessoa jurídica, né? Nós temos duas hipóteses. Então, se ela está partindo de uma pessoa física, né, a incumbência, o encargo probatório seria de quem está cobrando e ela teria que produzir provas no sentido de que não deve, né? Seria uma situação um pouco mais peculiar, né? Agora, todavia, se ela está sendo acionada por uma empresa, é uma relação comercial, né? Ela tem em defesa dela ainda o Código de Defesa do Consumidor, né? Que traz lá a questão da inversão do ônus da prova. O que é isso? Na verdade, a empresa teria a incumbência de provar que essa dívida existe e não ela provar de que não deve, né? Então a incumbência seria da empresa comprovar. O Código de Defesa do Consumidor, ele entende que a empresa tem mais condições aí de fazer as provas, né, em um processo judicial, enfim, né, do que a pessoa física, né, que é uma pessoa que é considerado, que a gente chama na linguagem jurídica de hipossuficiência, né? Então a diferença é essa, nós temos a questão, né, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma empresa, e se nesse caso aqui eu entendo que seria com relação a uma empresa fazer a cobrança, ela não tem a obrigação de provar que ela não deve, e sim a empresa tem a obrigação de provar que essa dívida de fato existe e de que forma, né, existe. Eu diria que em qualquer circunstância, tanto fosse aplicável o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ou não, de qualquer maneira, o cidadão não precisa provar nada. Isso aí é o que se chama, provar que não deve, é o que se chama em direito prova diabólica. Sim. É impossível fazer prova de fato negativo. Sim. Ou seja, então quem tem que fazer a prova da dívida é o outro. Como é que eu vou provar que eu não paguei? Quer dizer, que eu não comprei. Quer dizer, então, para ter uma dívida eu tenho que ter comprado alguma coisa. Então o outro é que tem que provar que me vendeu. Então é uma situação tranquila, ela não precisa provar nada. Isso ocorre muito naquelas ações em que é emitido título frio. Esse vigarista emite uma duplicata sem aceite, coloca no cartório para cobrança e o cidadão é intimado para pagar sob pena de protesto, às vezes acaba sendo protestado, e o processo, ajuizando a ação, ele consegue cancelar o protesto e ainda ganha uma indenização por dano moral, porque o outro é que tem que fazer a prova da existência. Por exemplo, se vendeu mercadoria, ele tem que ter a nota fiscal e o comprovando a entrega da mercadoria. Se a dívida é de um título de crédito, ele tem que ter um título assinado. Então, é uma situação tranquila, não precisa provar nada. Mais uma. Telespectadora não identificada esclarece que tem 3 filhos e que pretende fazer um testamento. Pergunta de que forma pode ser feito o testamento e o que pode constar do testamento. Bem, o telespectador ele pode fazer o que se chama testamento particular, que esse é feito através do o advogado elabora, inserindo no testamento o que ela pretende para depois da sua morte, e pode fazer o testamento público, que é feito tabelionato. Eu sempre aconselho o testamento público, porque ele é feito pelo tabelião que tem fé pública. O testamento particular, ele tem mais possibilidade de ser questionado e ser anulado depois. O testamento público não, ele dificilmente pode ser anulado, até porque o tabelião, quando ele vai ouvir o testador, ele analisa as condições, se ele está em condições de pesar, e que às vezes no testamento particular isso pode não ser observado. Agora, o que pode constar do testamento, ela pode testar apenas disciplinando como é que vai ficar os bens para depois da sua morte. Eu quero que o bem tal fique para o fulano, o bem para o ciclano e o bem para o beltrano, e sem beneficiar alguém. Mas também pode testar em favor de algum deles a parte disponível, que é 50% dos bens. Então ela pode apenas disciplinar como vai ser feita a divisão, ou ainda pode, se quiser, se for a vontade dela, contemplar alguém com a parte disponível.
Eu acho que nós estamos terminando nosso programa, né? Então, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a presença da doutora Ângela, o doutor Air, né, pela colaboração no nosso programa de hoje. E digo aos nossos telespectadores que nos aguardem até a semana que vem. Corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va... Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi.